Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio, professores e pais que acompanham as nossas aulas de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é Revisando Números Racionais. Essa aula de hoje, ela tem atividades do material Aprender Sempre, volume 1, sequência de atividades 1. Você já pegou seu material? Ainda não? Não tem problema. Separe então algumas folhas para você fazer as anotações, lápis, borracha, caneta, para a gente poder começar esta nossa aula, a nossa primeira aula do ano de 2021. Então, vamos começar? Muito bem, nós vamos então começar com os objetivos da nossa aula. Então, nós temos reconhecer as diferentes representações dos números racionais, identificar um número racional pela sua expansão decimal finita ou infinita periódica, reconhecer números irracionais em situações de medição e aproximar o número irracional de números inteiros e irracionais. Tudo bem, pessoal, nos objetivos? Muito bem. Então, vamos começar a definir o conjunto dos números racionais. Quando falamos em números racionais, estamos falando nesse conjunto representado pela letra Q maiúsculo. Observe que aqui dentro desse conjunto nós temos uma fração, aonde o numerador, que é o A, pertence ao conjunto dos números inteiros, e o B, que é o denominador da fração, pertence ao conjunto Z asteriscos. O Z asteriscos é o conjunto Z sem o zero. Lembra? Não existe divisão por zero. Bom, quando a gente fala do conjunto dos números racionais, nós estamos falando de números inteiros, fracionários, decimais exatos e dízimas periódicas. Você se lembra de todos esses tipos de números? Lembra? Vamos ver. Inteiros. Falamos em inteiros, por exemplo, o número menos 7. O número 12 são inteiros. Falamos em números fracionários, por exemplo, 3/4. Falamos em números decimais exatos, por exemplo, 2,3. E falamos em dízimas periódicas, por exemplo, 3,222 infinito. E agora, lembraram? Tá mais fácil? Muito bem. Lembrando que todos esses números podem ser escritos na forma de fração. Aí você fala, mas eu vou escrever menos 7 como fração? Sim, basta colocar o 1 no denominador. Ah, vou escrever 12? Também. Então, ponho o 1 no denominador. E os números decimais exatos, dá para escrever na forma de fração? Dá sim. E as dízimas periódicas também? Sim. E é o que nós vamos ver hoje. Muito bem. Então, vamos definir os decimais exatos. Eles são números que têm quantidade finita de algarismos à direita da vírgula. Então, eu coloquei lá um exemplo. Vamos um outro exemplo. 0,32, 1,7. Então, são decimais exatos. Quantidade finita de algarismos à direita da vírgula. E eles podem ser representados na forma de frações. Vamos ver então como a gente faz isso, pessoal? Vamos? Estão prontos? Então, preste atenção. Quero saber qual é a fração correspondente a 0,85. Olha, como que a gente faz? Então, eu vou pegar o 0,85 e vou lembrar que eu posso escrever este número com um denominador 1. Perfeito até aqui? Bom, agora eu vou pensar nas casas decimais. Eu tenho 85 centésimos.
Eu tenho duas casas decimais. Então, eu vou pegar o denominador 1 e também vou igualar as casas decimais. Ficou 1,00. Feito isso, eu posso eliminar as vírgulas, então eu tenho a fração 85 centésimos. Será que acabou? Não, não acabou. Por quê? 85 e 100 são números que terminam em 5 e 0. Isso quer dizer que eles são divisíveis por 5. Na tabuada do 5, todos os números terminam em 0 ou 5. Então, eu não vou parar aqui. Eu vou simplificar o numerador e o denominador pelo número 5. Lembra, eu vou dividir pelo 5. Vamos fazer essas continhas? Vamos ver quanto é que dá? 85 dividido por 5. Ah, o 8 dá. É uma vez. 1 vezes 5, 5. Vou tirar, sobra 3. Desce o 5. 35 está na tabuada do 5? Sim, está. 5 vezes 7. Isso significa que eu vou ter resto 0. Portanto, no numerador, eu vou trocar o 85 pelo 17. Agora, vamos ver o 100? 100 dividido por 5. 1 é pouco, vou pegar o 10. Ah, 10 está fácil, hein? Na tabuada do 5, 2. 2 vezes 5, 10. Não sobra nada. Desce um 0. Quando termina tudo em 0, basta eu repetir o 0 embaixo do 5. Portanto, o meu denominador será 20. Agora, a fração 17/20 não dá mais para simplificar. Isso significa, então, que 85 centésimos é a fração 17/20. Aí você pode falar, professora, duvido. Você está duvidando? Então, vamos fazer a continha. Exatamente, vamos dividir? Olha lá, vou pegar o 17 e vou dividir pelo 20. Mas 17 é pequeno, então como é que eu faço? 0,0. Ah, agora dá, hein? Muito bem, posso ainda simplificar um 0 e vou fazer 17 dividido por 2. 17 na tabuada do 2, o mais próximo é o 8. 2 vezes 8, 16. 17 tira 16, 1. Já tenho a vírgula, posso acrescentar um 0. 10 na tabuada do 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Olha lá o 0,85. E agora, te convenci que dá tudo certinho? Então, quando a gente tem um número decimal e você quer encontrar a fração correspondente, coloque o 1 no denominador, iguale as casas decimais, corte as vírgulas e verifique se é possível simplificar. Você entendeu? Mesmo? Vamos então praticar? Observe agora a atividade 1, letra B, que está lá na página 57 e 58. Eu quero que você determine a representação fracionária do 0,75 ou 75 centésimos. Muito bem, então você já entrou lá no chat da sua escola? Já encontrou seu professor lá? Então, resolva a atividade aí na sua casa e mande a resposta para o seu professor. E vocês, professores, repassem as respostas aqui para nós. Vamos ver como nossos alunos estão trabalhando? Muito bem. Para essa atividade, vocês terão 2 minutos. Retornamos em 2 minutos, pessoal.
retornamos da atividade. Gente, eu fiquei muito satisfeita, porque tem muitos professores mandando as respostas dos seus alunos. Todos estão falando lá que dá 3/4. Então, quero agradecer aos alunos da professora Valéria, os alunos da professora Andresa, os alunos do professor Vander, os alunos do professor Danilo, do professor Cleiton. Continuem participando, tá bom? Quero falar o nome de vocês também. Professor, mande o nome dos seus alunos, tá bom? Muito bem. Vamos então para a correção dessa atividade, pessoal? Então, se você está com dúvida, preste atenção, que eu vou explicar tudo de novo, certo? Muito bem. Então, aqui nós temos o número 75 centésimos. O que nós temos que fazer? Vou colocar no denominador o número 1. Próximo passo, vou igualar as casas decimais. 75 centésimos tem 2 casas, então o 1 vai ficar vírgula 00. Corto a vírgula. Então, vou encontrar a fração 75 sobre 100. Aqui também os números terminam em 5 e 0. Então, eu vou simplificar numerador e denominador por 5. Então, vou fazer a divisão. Vamos ver quanto é que dá essa continha? 75 dividido por 5. 7 na tabuada do 5, 1. Vai sobrar 2. Abaixo, 5. 25 na tabuada do 5, 5. 5 vezes 5, 25. Resto 0. Então, encontramos o numerador, 15. Vamos no 100. Nós já fizemos a continha hoje, mas vamos fazer de novo. Vou separar o 10. Vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Não sobra nada. Desce um 0, repete o zerinho. Perfeito. Acabou? Não. Por quê? Numerador e denominador ainda terminam em 5 e 0. Então, novamente, vou simplificar por 5. Então, 15 dividido por 5, esse está fácil. 5 vezes 3. E 20 dividido por 5, 5 vezes 4. Então, encontramos a fração 3/4. Olha a resolução aqui da atividade. Tirou a dúvida, pessoal? Tudo certinho? Então, vamos continuar? Vamos, então, ver a dízima periódica simples. Aqui, vamos primeiro definir o que é uma dízima periódica simples. Ela é chamada dessa forma quando o número que se repete aparece logo à direita da vírgula. Isto é, entre a parte inteira e o número que se repete, que chama-se período, não existe nenhum outro número. Então, aqui nós temos vários exemplos. 0,111. O 1 é o período. Ele está repetindo e entre a parte inteira, que é o 0, e ele, não tem nenhum outro número. Nós vamos ver inicialmente como encontrar a fração geratriz da dízima periódica simples com período também simples. Isto é, quando quem se repete é um único número, como acontece nesses exemplos. No 0,111, 0,555, 0,666, é sempre somente um número que se repete. Nesses casos, a fração geratriz, como o próprio nome está dizendo, é uma fração. Temos numerador e denominador. No numerador, nós vamos colocar o período, que é o número que se repete. E no denominador, vamos colocar um algarismo 9. Lembrando que esta regra é para quando a parte inteira for igual a 0. Observe aqui embaixo, 0,111. Podemos escrever desta forma, aonde tem esse tracinho em cima do 1. Então, eu pego o número 1, que é quem se repete, ele passa a ser o numerador da fração, e embaixo, número 9. Então, 0,111
é igual a 1 nono. Observe o segundo exemplo. 0,555. Quem repete é o 5, está no numerador da fração. E embaixo, um número 9. Portanto, 0,555 é igual a 5 nonos. O terceiro exemplo, 0,666. Então, eu tenho o 6 no numerador e um número 9 no denominador. Ah, você fala, mas e daqui para cá, o que aconteceu? Ah, o 6 e o 9 estão na tabuada do 3. Então, nós dividimos em cima e embaixo por 3. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Bom, vamos ver se vocês entenderam? Vamos? Estão preparados? Então, agora nós temos a atividade 1, letra D. Está lá na página 57 e 58. Determine a representação fracionária de cada um dos números abaixo. Nesse caso, na letra D, nós temos o número 0,7. Tá vendo que tem um tracinho em cima? Então, ela é uma dízima periódica. Bom, como eu não tenho nenhum número entre o 0 e o 7, eu sei que ela é uma dízima periódica simples. Além disso, observe que a parte inteira é 0. Então, como é que é mesmo que a gente faz? A fração geratriz vai ter um numerador e um denominador. O numerador é o período que se repete e embaixo um número 9, certo? Muito bem. Eu quero ver se vocês sabem fazer. Um minutinho e voltamos. Voltamos à atividade. Rapidinha, né? Ah, mas essa foi fácil, não foi não, gente? Foi? Foi, eu vi no chat. Os professores mandaram as respostas de vários alunos. Isso mesmo, alunos, participem, não percam as nossas aulas. Então, vamos lá. Olha só, o aluno Ricardo, aluno da professora Sandra, mandou a resposta a 7 nonos. O aluno Carlos, da professora Lígia, também. Os alunos da professora Benedita, do professor José Antônio, do professor Rogério, do professor Francisco, do professor Salvador e da professora Kátia estão todos participando. Parabéns, isso mesmo. Vamos ficar bastante antenados, hein, pessoal? Muito bem, mas se você está aí em casa e ainda está com dúvida, presta atenção. Vem cá, fixa comigo. Vamos corrigir? Vamos? Vem cá comigo. Então, olha lá, tem o número 7 décimos, que é uma dízima periódica e que ele poderia também estar escrito da seguinte forma, 0,777 com reticências, certinho? Muito bem. Tenho a parte inteira, 0. Tenho um único número que se repete. Então, eu vou montar uma fração que é a fração geratriz. No numerador, coloco o período, que é quem se repete, que é o 7. E embaixo, um único número, 9. Muito bem, tá aqui a resolução da atividade. Que fácil, hein? E não dá para simplificar, pessoal. Certo? Entenderam? Então, um algarismo
está na dízima periódica simples, é ele que repete, então é esse algarismo sobre um número 9. Você pode perguntar, mas professora, é só esse tipo que existe? Não. Vamos ver mais um? Vamos? Então, vamos ver agora a dízima periódica simples, mas com 2 algarismos que se repetem, certo? E também vamos continuar vendo aqueles números que têm a parte inteira igual a 0. E agora, o que está mudando? Está mudando que os números têm 2 algarismos repetindo. E aí, o que vai acontecer com a fração geratriz? Eu vou pôr este número que se repete no numerador e embaixo, olha só, apareceu 99. Então, esta regra vale sempre. Se eu tenho na dízima periódica simples um algarismo que se repete, no denominador da fração geratriz eu vou ter 9. Se na dízima periódica simples eu tenho 2 algarismos que se repetem, na fração geratriz, no denominador, eu vou colocar 2 números 9, 99. Adivinha se eu tiver 3 algarismos que se repetem? O que será que eu vou colocar embaixo? Pensou? Você respondeu 999? É isso mesmo, você acertou. Vamos ver os outros exemplos, olha. 0,47, 47, 47, fração geratriz, 47 sobre 99. Olha o último exemplo, 0,25, 25, 25, fração geratriz, 25 sobre 99. É claro que se alguma dessas frações eu puder simplificar, então tem que simplificar até a fração irredutível. E agora, será que você lembrou? Entendeu? Qual é a mesma regra? Um número que se repete, 9 no denominador. 2 números que se repetem no período, 99 embaixo. E essa regra vale sempre. 3 números que se repetem, 999. Tudo bem? Vamos treinar? Então, observe essa atividade. Atividade 1. Item A. Eu quero que você escreva a fração geratriz do 0,15. Tá vendo que o tracinho está em cima do 15? Esse traço indica que é o 15 que se repete. 0,15, 15, 15, 15. Qual será que é mesmo a minha fração geratriz? Não tá difícil não, hein? Então, voltamos em 1 minuto e eu quero ver sua resposta. Vamos lá, pessoal, participe! Estamos da atividade. Fiquei muito satisfeita. Mais professores mandando a resposta dos seus alunos. Temos lá o aluno Ricardo, da professora Sandra, a aluna Emily, da professora Janaína, os alunos Otávio, Catarina, Vinícius, Bárbara, Júlia e Isadora, da professora Maria Fernanda. Todos responderam 15,99 avos. Vamos para a resposta? Então vem comigo, pessoal. Tenho uma dízima periódica, quero a fração geratriz. Quem repete é o período 15. Então, numerador, 15. Denominador, 99.
Parabéns para você que acertou. Tá aqui a resolução da atividade. Não percam as nossas próximas aulas. E não se esqueça de realizar a atividade, hein? Lá na aba Tarefas, tá bom, pessoal? Muito bem. Tem também agora o QR Code para você avaliar a nossa aula. Então, por favor, o QR Code para os nossos alunos. Avaliem a aula. Espero que vocês tenham gostado. E tirem maiores dúvidas aí com os seus professores. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!